Perfeito, já estamos formatadinho aqui a nossa mesa. Então, por gentileza, eu passo então a palavra ao Café, que vai moderar para nós aqui. Já temos uma pergunta lá, tá, Café? Maravilha. Já vou já levar o microfone lá, tá bom? Maravilha. Pessoal, vamos lá. Só para deixar o Vinícius Sairão com raiva, antes de vocês abrirem a pergunta. Tem coisa boa demais acontecendo no mercado, tá? Nós falamos de desafios, de problemas, de coisas, mas tem muita coisa boa. A visão otimista permanece. Não é você, não. Pessoal, vamos lá para as perguntas. Tem alguma? Você falou em coisa boa, nem pergunta tem, velho. Quando você falou em coisa boa, os caras acreditaram em você, cara. Tem não? O pessoal está sem criatividade nas perguntas aí, pessoal? Eita, tá devagar essa turma, hein? Oi? Não costuma ser assim. Roberto, você está escutando a gente daí? Sim. Pode Maravilha. falar Tem uma também. pergunta lá, ó. Na ponta aqui, na esquerda aqui. Boa tarde. Michel Seginal, da Plex Solar. A pergunta é: qual é o maior problema que vocês têm visto as distribuidoras alegarem, especialmente quando o problema não é exatamente real, na hora de comissionamento das usinas? Eu vou responder primeiro, porque eu que sou resmungão mesmo. Primeiro que não tem engenharia, cara. Não tem projeto, velho. Se a gente está falando em GD, as pessoas estão achando que projeto é o documento que eu entrego à concessionária. Aquilo não é um projeto, né? E o pior é que, depois de um tempo, todos nós nos adaptamos a achar que o kit é aquele kit que eu entrego à concessionária. Tem concessionária que não me pede nem a planta baixa. Tem umas que me pedem que eu loque pelo menos o inversor. Tem outras que me pedem a linha elétrica. Nós começamos a achar que aquilo é projeto. E não é projeto. Aquilo é o que o arquiteto chamaria de projeto legal. Então, nosso problema é que não tem projeto. Se você não tem engenharia, velho, dali para frente, é tudo historinha para boi dormir, tá? E a parte boa, tem coisa boa sim. Porque esse cara tá ganhando dinheiro pra caramba no Range Rover, velho. Ele entendeu isso aqui. Eu tô feliz agora porque eu ganho dinheiro para resmungar, né? Essa é a parte boa. O resto, só desgraça. Não fala isso. O comissionamento, na verdade, junto à concessionária, ele está previsto na norma, né? A 16274 aplicável, os RFQs, mas ele não é desenvolvido pelo instalador do dia a dia, porque chega num desafio que o Vinícius falou, que os custos dos equipamentos profissionais, os investimentos são elevados, mas você tem forma de fazer quase todo o comissionamento com baixo custo. E as obras maiores, eu acho que há um engano de quem contrata, né? Eu quero que comissione a usina. Comissionar a usina, vão para a inspeção visual, faz tudo, depois faz os ensaios, e a tendência é que se subvalorize esse trabalho. Foi o que o Arão falou. Então, a gente, às vezes, eu encontrei com ele fazendo orçamento de comissionamento até para usinas grandes de concessionária, e o nosso orçamento era tipo 25 vezes mais caro do que o cara que ganhou. E o que ele ganhou por um preço, eu me lembro, na época, era o custo de um equipamento para fazer o comissionamento. Então, o entendimento do processo de comissionamento não está claro, né, as normas não estão claras, e a distribuidora em si talvez tenha o menor nível de conhecimento de todos nós, quem está lá na ponta. Né? Então, é muito complexo você se relacionar com quem não tem condição nem de debater tecnicamente, que não se preparou, não estudou. Então, isso torna um processo bastante complicado. O comissionamento da parte da companhia não é problema. Não, né? Não é. O comissionamento problemático sempre é o interno. Né? Exato, E esse exato. é o interno que, inclusive, aí, né, você é distribuidor, que chega no distribuidor. A gente tem tido, né, eu tive uma consulta de um distribuidor há um mês atrás, que num sistema de 200 kW de 4 inversores, queimou o string box de 1. E aí, queimou alguma coisa do inversor, acionaram a garantia. A pergunta do fabricante, do distribuidor é: eu vou assumir ou não a garantia? Porque a garantia, teoricamente, entende um problema no equipamento, não é um problema na instalação. Num primeiro momento, até porque é um novo entrante, ele está assumindo a garantia. Só que ele não pode, toda hora, por erro do instalador que comprou com ele, assumir a garantia. Como é que ele resolve?
talvez o distribuidor fosse salutar, né, que ele pedisse, olha, para você ter garantia, você tem que me entregar a cópia da folha de comissionamento. Ah, pode ser falsificado? Pode. Ainda tem um monte de outros senão. Mas isso começa a pensar em alguma coisa. A gente não tem resposta para isso. Temos dificuldade, né, no Brasil, em todas as ramos da engenharia, também não é só solar, né, estou falando mal, mas a gente não faz hidráulica, não faz incêndio, não faz em elétrica, né, mas é um problema crítico. Eu só gostaria de saber, talvez o Rembrandt sabe dizer, se isso também é comum em outros países, e isso é um problema intrínseco nosso no Brasil. Bom, essa resposta eu não tenho essa prática em outros países. Eu sei que na Alemanha, em geral, né, o nível básico é bem mais alto do que aqui. Então, eu acho, não sei como é que é a prática lá. Uma questão com comissionamento, né? Vou até voltar para o projeto do Vidigal, né? O pessoal ontem concluiu a instalação. Aí perguntei ao Pablo, já ligaram? O Pablo disse, não, essa equipe não liga. Antes de ligar, vou eu, o engenheiro, né? Pablo, o engenheiro, fazer medições para ligar. Isso não é padrão para sistemas pequenos. Para sistemas pequenos, né, a equipe de instalação, no final do dia, quando concluir tudo, ligou o inversor, beleza, resolveu. No final do dia, você não consegue fazer comissionamento, né? A norma exige irradiância, no mínimo 700 watts por metro quadrado. Então, você tem que ter um céu limpo, condições estáveis, no mínimo 10 da manhã para frente. E isso significa que a equipe tem que voltar para o mesmo lugar no outro dia. E se a equipe está viajando nesse custo, aí a gente volta para a precificação. Esse custo não está previsto dentro do orçamento, porque tem outro mais barato que faz isso, ou porque a empresa simplesmente não é no local, então a viagem para voltar lá para fazer comissionamento é muito cara, ou volta lá, está nublado, não vai conseguir fazer comissionamento. Então, a norma é muito exigente para instalações pequenas em relação ao nível de preço do Brasil. Então, a gente tem aqui várias complexidades que se misturam e que dificultam a aplicação da norma. Agora, eu não quero culpar nem a norma, que é boa, mas a precificação do Brasil, eu acho que é o problema maior de não embutir isso, que ninguém exige também. Mas o cliente normal vai exigir o relatório de norma, ele nem conhece isso, né? Só se fosse o seguro, a maioria não tem, o banco, alguém mais que tem esse poder de exigir isso, talvez. Mas o Roberto certamente tem uma opinião bem formada em relação a isso também. Ô, Valer, você está ouvindo a gente aí, né? Sim. Você conseguiu captar a mensagem aqui com relação ao comissionamento? O pessoal está colocando aqui algumas coisas com relação à concessionária. Sobre a ótica da norma, e como é que você vê a norma, como é que a gente consegue tornar a norma obrigatória? É uma boa pergunta, né? Na verdade, assim, hoje que estou bem envolvido com esse processo de elaboração da norma, tenho praticamente 1 ano e meio trabalhando na norma, tem muitas questões, pessoal, que são complexas, tá? Na elaboração de uma norma. Eu sei que muitos querem uma norma atualizada logo, querem que a norma seja simples, porque vocês querem aplicar, mas não querem investir muita coisa, né, para implementar ela. Então, é complexo todo esse processo de elaboração. Primeiro, eu não acho, essa é uma opinião pessoal, tá? É Roberto Valer, não acho que a concessionária é obrigada a fazer o comissionamento. Ela faz um processo de vistoria que visa a adequação da instalação para que essa instalação não represente um problema, né, para a rede elétrica onde ela trabalha, né? Nem para ela, nem para os vizinhos, né? Nem para ninguém. O comissionamento, né, comissionamento também é uma palavra meio complicada. Vamos falar a verificação, né, a documentação e a verificação. A documentação e a verificação é uma responsabilidade da pessoa que faz parte do processo do projeto, porque a documentação faz parte do projeto, da instalação, né, e da qualquer modificação futura também. Então, cada vez que você modificar, por exemplo, um módulo fotovoltaico, características, aumentar a potência do inversor, a pessoa deveria também voltar a fazer outra vez a documentação
e, se necessário, obviamente, porque você vai ligar, por exemplo, um inversor, fazer alguns ensaios respectivos. Como tarefa de manutenção, né, que também a gente está, pelo menos eu espero poder trabalhar depois numa norma de manutenção, já temos uma norma base, que é a IEC 62446-2, como tarefa de manutenção, você também pode aplicar alguns ensaios de rotina, né, e fazer algum processo de inspeção. Mas enfim, o que a gente está tentando fazer para que justamente a norma seja mais aplicável, né? Primeiro, melhorar os conceitos que estão escritos nela. Tem, como parte da escrita, da tradução que aconteceu há muitos anos atrás, novas tecnologias entraram. Então, por exemplo, muitos não sabem como aplicar alguns ensaios para tecnologias chamadas MLPE. Tem mudança dos módulos. Antigamente, se utilizavam módulos monofaciais, hoje temos bifaciais. Se você fizer, né, a comparação da corrente de de dois módulos bifaciais, por mais que estejam na mesma string, você pode obter correntes diferentes, né? E em strings diferentes, ainda é pior. Então, a gente está precisando, primeiro, atualizar para o contexto tecnológico moderno. Infelizmente, não vamos poder incluir as baterias desta vez. Segundo, a gente não pode, assim, por causa de facilidade, deixar de colocar todos os ensaios que vão visar a segurança do sistema. Então, por exemplo, a parte do Megger, né? Megar é complicado, nunca usei esse aparelho, não tenho esse aparelho. Mas, cara, se você megar nas condições adequadas, existem duas formas de fazer essa medição, tua usina vai ter uma maior segurança. Então, também a gente está trabalhando nesse sentido. E no terceiro, a gente está ampliando o leque do que a gente conhece como ensaios de categoria 2, que basicamente hoje são medição da curva IV e termografia, e sendo que a termografia não é somente ter uma câmera, existem condições adequadas para fazer a termografia. Já vi pessoas fazendo termografia com usina desligada, não tem muito sentido. Termografia, e aí está analisando, né, a avaliação de desempenho, que a gente também quer mudar o nome, porque não é mais correto para a terminologia do contexto brasileiro, seria um terceiro ensaio, e talvez eletrominiscência e até correção do PID, né? Então, são bastante coisas que estão no papel. Infelizmente, somos um grupo pequeno que estamos trabalhando, estudando as normas, é uma parte bem complexa, mas esperamos que, pelo menos, a parte 1, que seria o básico que todo instalador tem que aplicar, esteja logo, pelo menos até final do ano. Maravilha, doutor Valer. Outra pergunta, pessoal? Vamos lá? Aqui, ó. Temos duas aqui. Agora vem as perguntas. Vamos lá. Boa tarde. Meu nome eu sou o engenheiro Luciano Renier, da Solarium Projetos. Eu gostaria de perguntar para você, Café, e também para os outros aí, debatedores, se quiserem complementar, em relação eu fiquei muito interessado no seu case da usina no solo, e você frisou bastante o planejamento, né, para evitar os custos futuros, né? E o Hans também acabou reforçando essa questão. A minha experiência até 75 kW no solo. Fiz o curso do Oliver aí na Solaris, foi muito bom, excelente para grandes usinas, mas eu estou agora realmente chegando na mini geração, tanto em solo quanto em telhado. Então, eu queria entender as suas recomendações, assim, os pontos críticos para essa etapa de planejamento, né? E também perguntar como você viu naquele seu case a questão de obter as licenças de instalação e operação, né, dos órgãos do governo, né, aliado, né, porque ali provavelmente teve uma terraplenagem grande, né, e a questão do meio ambiente é uma coisa que eu me preocupo à medida que as usinas vão crescendo de tamanho, né. Então, se você poderia estender um pouco esse assunto aí para a gente entender melhor. Maravilha. Planejamento e questão ambiental, não é isso? Bom, do ponto de vista ambiental, as legislações são muito específicas, depende da cidade que você está. Se a cidade tem uma legislação ambiental e um órgão para cuidar daquilo, se não tiver, vai para o nível estadual. Cada estado tem a sua legislação, a sua forma de tratar. Cada estado tem as suas vegetações. Então, a gente pegou outro dia uma em Minas que tinha 2 pés de piqui. 9 meses para lidar com o piqui. Tá? E aí, aquela parte de planejamento que eu te falei, que vai no início,
A parte ambiental está ali dentro, ou seja, sondagem, terraplenagem, topografia e identificação da vegetação. Qual é o custo de supressão vegetal que a gente vai ter e se existe alguma espécie vegetal ali que impacta num prazo de obtenção ou de dispensa de licenciamento ou licença de supressão. Né? No caso do piqui, a resolução foi qual? Não, você pode cortar, mas você vai ter que plantar 10 vezes mais e vai pagar 2 pau por cada pé. Então, já tinha uma definição em Minas para esse tipo de atuação. Né? Não vejo como um agente complicador a licença ambiental, mas é um agente que pode postergar os prazos de implantação da usina. Em 1 ano, 1 ano e meio, porque os órgãos ambientais tem alguns que são um pouquinho mais ágeis, mas a maioria tende a ser extremamente moroso. Né? Então, eu acho que o grande risco do ponto de vista ambiental é dominar, naquela região que você for implantar, quem controla aquilo ali. Porque senão pode bater alguém na sua obra lá e vai embargar a sua obra, e aí você vai se ver com um processo muito mais complexo de lidar. Então, quando você for para o chão, né, para o solo, é bom investigar regionalmente se isso vai causar algum impacto. E algumas concessionárias de energia exigem de forma ilegal, para você obter o parecer de acesso, à licença ambiental. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a EDP lá do Espírito Santo, por exemplo, ela me obriga a obter a licença ambiental para pedir o parecer de acesso. Já mandei usar puta que pariu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Licença ambiental é uma coisa, parecer é outra. Então, você vai se deparar com isso sempre, mas esses itens que eu te citei, a licença ambiental está no planejamento. Minimiza muito o risco de você investir e se deparar com um problema que você não vai conseguir sanar. E tem outro problema, que a gente não começou, que é a drenagem. Como é que a água vai se comportar depois que você mexer no solo? Então, na verdade, quando você chega num terreno, analisa a topografia, analisa... Ixi, já está querendo esgotar? Porra, queremos falar mais aqui, né? Então, eu acho que as duas respostas estão casadas. Tá? O planejamento passa por esses itens aí. Beleza? Quantos minutos a mais? Uns 30? 3 minutos? Deixa eu acrescentar aqui, a EPE lançou uma nota técnica agora, este mês, resumindo todas as regulações ambientais para a energia fotovoltaica. Nossos alunos já têm isso dentro da área de aluno, nos materiais atualizados. Quem quiser receber, é só escrever para mim, eu mando para vocês. Está no site da EPE também, claro. Quem que está com a última pergunta? Vai lá. Boa tarde a todos, meu nome é Fernando, falo aqui da empresa Fenatec Engenharia. Vou trazer uma situação que aconteceu com a gente que me deixou um pouco desconfortável. O que acontece? A gente fez um trabalho com uma usina, o máximo que a ABT permite, um inversor de 75 kW, e foi numa área rural, mas lá tinha a rede da concessionária, passava na nossa frente. Então, na nossa cabeça, a concessionária vai esticar o cabo do outro lado da rua e vai fazer a conexão. Tinha duas redes de distribuição, a de 25 e a de 13. O que a concessionária fez? Ela mandou uma coparticipação para a gente, num valor horroroso, para fazer uma conexão de quase 500 metros de distância. Aí, aquele negócio, o cliente apertando a gente, querendo que o projeto fosse ligado, a gente ficou naquela situação. Ou a gente vai para a briga com a concessionária, perguntar por que ela não ligou ali do outro lado da rua, se tinha 2 redes de conexão, ou aceitar a situação para o projeto sair do papel. A gente, para resolver logo o problema, aceitamos a situação e pagamos lá a coparticipação para a concessionária postear, lançar cabo, sendo que ela só poderia ter atravessado a rua e ter feito a conexão. Aí eu queria saber de vocês como seria o posicionamento de vocês, se valeria a pena brigar e falar para a concessionária, pedir, não, por que eu não posso ligar do outro lado, se é a mesma rede, não era rede diferente não, tá? É a mesma rede e tinha 2 condições, tinha a rede de 25 em cima, né, cabo mais grosso, e tinha a rede de 13 do outro lado. Aí a gente, por ter um pouco também falta de experiência, como lidar com essa situação, a gente acabou aceitando para o projeto sair do papel. Eu acho que eu vou responder que quem trabalha com conexão há 20 anos sou eu. Na verdade, a concessionária, deveria estudar
e achar o que se chama da conexão que desse o menor custo global. Por menor custo global, entenda a soma dos custos dela, mais a tua soma do teu padrão de entrada. É isso que ela deveria fazer. A gente, agora em GD, tem, em alguns casos, discutido muito com a concessionária isso. Eu posso solicitar à concessionária, ela é obrigada a me informar isso, os dados de rede, inclusive, como é que ela fez o estudo e quais foram as criticidades que ela arranjou para ela justificar aquilo ali. Posso solicitar isso a ela e posso fazer um contra-estudo. O problema é que esse contra-estudo é caro, mesmo quando a gente faz internamente. Então dificilmente, por exemplo, você faria em 75 kW. Por quê? Porque provar que está certo vai sair caro. Tá? Esse é um ponto. Então, a gente tem algumas conexões, né? Algumas brigas hoje. A gente tem uma briga em Minas Gerais com a CEMIG, por exemplo, de uma usina de consumo local de 1 mega, que ela falou que não podia conectar. Só que a gente acha que ela deu uma bobeada na escrita. Nós estamos pegando os dados de redes e vamos estudar. Tá? Porque muitas vezes eles ficam repetindo alguma coisa e todo mundo entra pelo ouvido. Em Minas Gerais não conecta mais naquela região. Naquela região não conecta em 25, só em 38. Ocorre isso. Até antes de GD, eu ia dizer que dificilmente a concessionária errava, pré-GD, né? Quando a gente só fazia conexão de shopping, essa coisa toda. Atualmente, eu acho meio complicado. A primeira coisa que você pode fazer, num caso desse específico, antes de fazer um estudo, é agendar com um setor específico, né? Não sei se você está falando de Light ou de Enel, se fosse Light seria com o Gustavo, você questionaria ele pode errar, acontece também, se ele errasse, ele faria o cálculo de novo, tá? Pedir uma explicação de como é que é ainda num bate-papo ainda de engenheiro para engenheiro, sem envolver um estudo complexo. Fora isso, o estudo complexo. Existe possibilidade disso estar tecnicamente correto? Existe. Me parece improvável, né? Mas a possibilidade sempre poderia ocorrer. Maravilha, pessoal. Temos que encerrar, infelizmente, senão a gente ficaria mais 200 horas batendo papo com vocês aqui. Então, eu queria agradecer. Valer, obrigado pela importante contribuição. Seguimos juntos aí na batalha. Hans, obrigado pela participação. Airão, continua reclamando. Eu só tenho um comentário para fazer. Eu tenho um comentário para fazer, que você vai lembrar disso. Você tem 30 segundos. Tá, há 2 anos atrás, no último CBGD, se te falou que tinha um sonho, que no próximo CBGD a gente ia se reunir, tudo feliz, e eu falei que aquilo não ia acontecer, porque quando acontecesse eu não voltava mais. Você lembra disso? Lembrei. 2 anos depois eu continuo aqui. Até o momento continua eu tendo razão. Beleza, vamos marcar para o próximo. Vamos, um abraço. Pessoal, obrigado pela participação. Muito importante todos estarem aqui. Primeiro evento presencial depois de 1 ano e meio longe. Muito conhecimento, muitos desafios esse mercado apresenta para a gente, do ponto de vista de qualidade. Vocês perceberam que são multidisciplinares todos os processos. Então, não são as normas só que o Valer falou, mas tem norma de sondagem, norma de terraplanagem, norma de estrutura de telhado. Então, é multi-engenharia, é multidisciplinar, é multiconhecimento. E é isso que a gente está disposto a trocar com todos vocês aí no mercado, no dia a dia. Então, muito obrigado, bom final de evento a todos. Obrigado à FRG pelo importante convite. Tudo de bom para vocês.